aumento da pressão, acontece uma diminuição do volume e tamanho dos poros, né? E as interfaces entre os grânulos vão se tornando imperceptíveis e a microestrutura da peça é cada vez mais homogênea. Então a gente vai compactando, vai diminuindo os poros e assim vai deixando a peça mais homogênea e menos porosa, mais densa, certo? Então é isso que acontece na compactação. Em pressões elevadas, o aumento da pressão de prensagem pode provocar uma fratura nesses agregados porosos. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. De uma maneira geral, né, a maior parte da carga aplicada nesse estágio provoca uma compressão elástica do material que se armazena sob forma de energia elástica, né, visando ser liberada com a retirada da carga. Então, a compactação final da peça, por mais que se aumente essa pressão, é sempre inferior à compactação que eu poderia ter, né, do que eu poderia ter no empacotamento mais denso possível. E por que eu não consigo, né, ter a maior compactação possível nessa etapa? Porque eu tenho formação de empacotamentos regulares, de partículas que resistem às altas pressões, né, devido à fragilidade e dureza. Então ainda vai ter força de fricção altíssima entre essas partículas. Em altas pressões, né, que seria baixas porosidades, o núcleo de ligantes e plastificantes é elevado e pode ocorrer saturação, né, dos poros, impedindo uma maior compactação, tá? Então eu tenho essas questões aí da compactação. E com base nisso foi desenvolvida uma equação da compactação. Dá-se o nome, né, então, de equação ou modelo de compactação a uma expressão que vai descrever a densificação experimentada por esse corpo em função da pressão de pressagem. Então existe isso, existem equações que são estudadas para descrever aí a densificação do corpo em função da prensagem. Então, com base na evolução da estrutura porosa do corpo em função da pressão, né, e nos mecanismos que influenciam na compactação, foi desenvolvido um modelo, uma equação que descreve adequadamente essa redução da porosidade que acontece nessa etapa da compactação, certo? Então, isso é uma coisa bem interessante aí da parte 2 dessa série de artigos que eu estou avaliando com vocês. E essa parte fala, então, das equações, né? Das expressões que relacionam o grau de avanço da compactação devido exclusivamente à redução de porosidade com a pressão de prensagem. Uma coisa também interessante de comentar com vocês nesse terceiro artigo, dessa série de artigos, que está avaliando, então, a pressão imposta para a produção de peças, é a influência do tamanho médio e distribuição de tamanhos no resultado da compactação. É uma coisa interessante da gente ver também, né? De uma forma geral, se o teor de plastificante nos grânulos é alto, o efeito do tamanho médio e da distribuição de tamanhos, a gente sabe o que é isso, porque a gente estudou isso, da massa sobre a sua compaxicidade, em pressões habituais, né, de prensagem, são desprezíveis, tá? Então, se eu tenho muito plastificante, o efeito do tamanho e da distribuição não são considerados, tá? Como a gente pode ver na figura 33, que é essa figura aqui, ó. Variação da complexidade da massa em função da pressão. Então, aqui é a complexidade e pressão. Aumentando a pressão, aumenta a complexidade. E o efeito do tamanho do grânulo, certo? Então, não interessa o tamanho do grânulo. O resultado é o mesmo. Esse gráfico aqui está mostrando isso, certo? Então, é uma coisa interessante da gente ver. Por outro lado, né, em baixas pressões de prensagem, sobretudo com grânulos com baixo teor de plastificante, fica comprovado, né, que uma complexidade mais elevada é obtida com o emprego de grânulos de maior tamanho. Então, é a figura 34 aqui, ó. A variação de influência, a variação da pressão de fluência, né, pressão de fluência de uma massa em relação ao teor de umidade. E também temos, então, o efeito do tamanho do grânulo, porque aqui, ó, eu tenho diferentes curvas para diferentes tamanhos de grânulo, certo? Então, quanto maior a minha pressão, menor a minha umidade, naturalmente, tá? E isso é influenciado pelo tamanho do grânulo, quando a gente está falando de pressão de fluência, tá? Em baixas pressões de pressagem, sobretudo com grânulos com baixo teor de plastificante, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de baixos teores de plastificante, tá? Quando a gente está analisando esse gráfico aqui. Aqui no artigo 3, também é interessante dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, que fala da variação da compacidade e do tamanho médio do poro, né, em função da pressão de prensagem. Então, aqui, ó, tamanho do poro quanto menor,
né? Eu vou diminuindo o meu tamanho do poro com o aumento da minha pressão, certo? E a compacidade, então, a densidade vai aumentando. Coisa que eu também comentei com vocês na aula de sinterização, mas é interessante avaliar esse gráfico aqui também. Comentando então rapidamente a parte 4 dessa série de artigos, que seria a extração da peça e resistência da mecânica da peça verde, né? Basicamente, vocês sabem o que é peça verde, que é aquela peça que sai logo depois da compactação, que ela ainda está muito frágil, que ela ainda tem que passar por mais uma etapa para ela ficar então pronta, tá? Então, basicamente isso. Mas só comentando novamente a etapa de extração, né? A compressão elástica da massa se inicia no estágio intermediário, né, do processo de compactação e aumenta consideravelmente no estágio final, certo? Conforme a gente viu anteriormente. Então, essa energia elástica que permanece armazenada na peça, na fase de compactação, começa a ser dissipada, né, quando eu vou retirar a carga e tiro a peça, provocando, então, um aumento imediato na dimensão. Essa expansão depois da prensagem é chamada de expansão de extração e dá em todas as direções, né? Não só na direção que foi aplicada a carga. E apesar de uma pequena expansão e extração ser necessária nesse caso, porque favorece o deslocamento, né, entre o pulsão e a peça durante a extração, ela sai com mais facilidade por causa disso. Se o aumento da dimensão se dá de forma excessiva, eu vou ter defeitos nas peças e vou ter problemas, tá? A expansão, né, da extração sempre aumenta com a pressão de prensagem. Então, quanto mais pressão, maior eu vou ter essa expansão depois, certo? Então, é importante, de maneira geral, a gente pode demonstrar a expansão de extração, que a expansão de extração diminui à medida que se aumenta a plasticidade ou ductibilidade, né, dos grânulos, com aumento do teor de água ou qualquer outro tipo de plastificante. Analisando então a figura 40, a gente tem que a variação de expansão, né, de extração da peça em função do teor de umidade para diferentes pressões de prensagem, né? Então aqui, ó, se eu tenho uma pressão muito alta, a minha expansão aqui vai ser maior, ó, certo? E também tem uma variação com a umidade, mas ela em geral é maior do que quando eu tenho pressões menores, certo? Então isso é um gráfico, a gente pode até graficar o comportamento dessa questão aí da expansão pós compactação, logo após a compactação. Aqui, então, a gente tem uma curva padrão, que é a deformação por carga, tá? Então, a gente pode ter essa curva e nesse caso aqui seria de uma peça verde e como é que é o comportamento dela. Então, eu sei que eu vou ter uma deformação menor se eu tiver uma carga menor, certo? Então, eu vou ter uma deformação maior se eu tiver uma carga maior. Então, isso tudo são variáveis que eu tenho que cuidar no meu processo, certo? Sobre as peças verdes, né, é possível determinar, através do ensaio de flexão, em 3 pontos, a relação entre a carga, né, a pressão, e a deformação de peças prensadas, a verde, né, antes da secagem, né, antes do tratamento térmico, parcialmente secas e até totalmente secas, né, depois de passar por esse processo aí. Então, eu posso fazer a relação entre a carga e a deformação das peças prensadas a verde, parcialmente secas ou depois do tratamento térmico. E eu vou ter uma curva de padronização. Cada empresa vai ter diferentes equipamentos e todo mundo, cada um que vai ter essa produção de peças vai fazer sua própria gráfico padrão, tá? Como a gente pode ver aqui. Aqui, então, a gente tem uma curva padrão, que é a deformação por carga, tá? Então, a gente pode ter essa curva e nesse caso aqui seria de uma peça verde e como é que é o comportamento dela. Então, eu sei que eu vou ter uma deformação menor se eu tiver uma carga menor, certo? Então, eu vou ter uma deformação maior se eu tiver uma carga maior. Então, isso tudo são variáveis que eu tenho que cuidar no meu processo, certo? Na primeira região, que é linear, certo? O comportamento do material é elástico e a deformação da peça é proporcional à carga. E irreversível. O ponto que a peça começa a se desfigurar, né? Essa proporcionalidade define o limite elástico do material, LE. Então aqui é proporcional e aqui é o limite elástico. Uma vez que ultrapassado o limite, né?
eu vou ter uma deformação permanente. Abordando então a parte 5 e última parte dessa série de artigos que a gente está analisando aí da prensagem de pós para formação de peças, vamos falar sobre a etapa de prensagem, né? Sobre os tipos de prensagem e suas vantagens e desvantagens, tá? Então, a prensagem uniaxial é a técnica de conformação de peças mais empregadas, né, no processamento de materiais cerâmicos. Ela consiste na compactação de uma massa aglomerada, né, numa cavidade rígida, com a aplicação de pressão em apenas uma direção, axial, através de um ou vários punções rígidos, tá? Então, eu posso ter, a gente viu até isso lá na parte de sinterização e na parte de compactação, que eu posso ter punções duplos e cada um numa altura diferente para poder dar uma conformação específica para minha peça, né? A cavidade rígida é composta pela base móvel, denominado punção inferior, e pelas paredes, né, que podem ser móveis ou fixas, dependendo da forma da minha peça, né, que é matriz ou molde. As diferentes técnicas de prensagem se diferenciam pela movimentação desses elementos básicos do molde, né, a punção superior e a punção inferior e a matriz, e o número de elementos responsáveis pela aplicação da pressão. A gente até viu um pouco sobre isso ali na primeira, quando a gente estava analisando o primeiro artigo, a primeira parte. Na prensagem uniaxial de ação simples, né, a pressão é aplicada pela punção superior, que é produzido, né, na cavidade que contém a massa, que é introduzido na cavidade que contém a massa, formada pela matriz e pela punção inferior. Permanecem imóveis, então, nessa etapa que o punção superior está descendo e fazendo a pressão. Uma vez compactada a peça, né, o punção superior é retirado e o deslizamento do punção inferior permite a extração da peça do molde. Devido à fricção entre os aglomerados e entre as paredes, surgem gradientes de densidade, como a gente já conversou. A prensagem uniaxial de duplação é empregada, né, quando a espessura da peça é muito grande para o emprego de uma técnica de ação simples, né? Nesse caso, tanto a punção superior quanto a inferior exercem pressão sobre a massa. E uma vez finalizada, né, a retirada do punção superior e o movimento ascendente do punção inferior permitem a extração da peça. Então, é uma ação mais sincronizada, vamos dizer assim, com dois punções trabalhando ao mesmo tempo. E a distribuição de densidade ao longo da peça é simétrica. E a gente pode ver isso aqui, seria uma ilustração da prensagem uniaxial de duplação, tá? Então, eu tenho esse punção trabalhando ao mesmo tempo que esse punção está trabalhando quase o tempo inteiro. Só no final, quando eu vou tirar a peça, que esse punção trabalha sozinha. Então, isso aqui é de duplação. E a distribuição de densidade aparente, né, em peças obtidas por prensagem uniaxial. Então, vai depender do tipo de prensagem. Então, aqui, a minha ação simples eu vou ter esse perfil, e a ação dupla eu vou ter um perfil um pouco diferente da distribuição de pressões aí, que vai determinar o meu gradiente de densidades. Então, eu vou ter uma simétrica quando eu estou trabalhando com ação dupla, e vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente pode ver, então, um esquema do molde para obtenção de peças de forma complexa, certo? Então, aqui seria o esquema desse molde. Então, aqui a massa fica aqui, ó, porque assim eu posso dar formato para ela com esses diferentes punções, que são os móveis, certo? E aqui eu tenho punção estático, que esse aqui fica tudo parado, essas peças são as móveis. Eu tenho esses dois punções se mexendo, o inferior e o superior se mexendo meio que junto e sincronizado, e eu tenho diferentes punções aqui para dar a diferente forma para minha peça. E quanto mais complexa, mais punções eu vou ter que ter aqui para poder montar essa peça. Falando então de defeitos e problemas, né, associados à prensagem uniaxial, alguns problemas e defeitos mais frequentes, né, que aparecem quando a gente utiliza esse processo, e geralmente acontecem devido à inadequada realização da operação, né, que é compacidade inadequada, desgaste do molde por abrasão, formação de trincas. Então, a gente tem aí diferentes problemas que a gente pode ter nessa prensagem uniaxial. Também podemos ter o problema de falta de uniformidade, né, da compacidade no interior das peças, ou entre peças, que seriam aquelas zonas neutras, certo? Então, esses são problemas que a gente pode ter. E aqui, quando a gente está falando de problemas, né, a gente fala de mecanismos de formação de trincas. Quando a gente fala em problemas, a gente fala de trincas são problemas, que a gente pode ter aí quando a gente usa a prensagem uniaxial. Então, a formação de trincas durante a eliminação da carga pode acontecer. Aqui a minha peça prensada, punção superior e inferior, pode ter algum problema aqui, tanto no programa quanto na operação, que pode causar essas trincas. E formação de trincas durante a extração também.
tá? Então, daí vai dar em relação à parede, provavelmente aqui. Vou ter uma fricção excessiva com a parede, posso ter essas trincas, né, durante a extração da minha peça. Porque aqui eu vou subir e vou tirar minha peça, mas eu posso tirar ela de mau jeito e deixar essas trincas aqui acontecerem. A formação de trincas, né, devido a esses mecanismos que a gente estava falando, ela pode ser evitada com algumas ações, que é redução do coeficiente de fricção do sistema peça-molde pelo emprego de lubrificante, aumento da resistência mecânica a verde da peça, né, escolhendo a natureza e proporção da fase ligante mais adequadas, redução da expansão e extração, retirada do punção superior, né, sem a eliminação completa da carga, para evitar essa expansão da peça durante a extração, que daí causa essa trinca, tá? Então, a gente tem esses problemas e essas soluções aí. Falamos, então, da prensagem uniaxial, vamos falar da prensagem isostática, né? Com a aplicação da pressão em todas as direções, que é o caso da isostática, consegue-se alcançar, então, uma grande uniformidade da compacidade das peças, independente da forma, né? Então, se a gente for olhar aqui a figura 60, analisando a figura 60, a distribuição da densidade das peças obtidas por prensagem uniaxial isostática, né? Ela é muito mais uniforme. Olha só a comparação da isostática, que ela é toda assim, a minha densidade aqui está quase igual aqui, o que não é o caso da uniaxial, tá? Então, essa já é uma vantagem de cara, quando eu uso esse tipo de aplicação de pressão. Geralmente, né, são empregados dois tipos de prensagem isostática, molde úmido e molde seco. Molde úmido, a massa é introduzida no interior de um molde flexível e impermeável ao fluido pressurizado, né? Então, é um molde flexível e então ele é impermeável, então esse fluido pressurizado não vai adentrar, né, a massa. Uma vez fechado, o molde é submerso no líquido, geralmente água, né, contido na câmara de pressão, e nessa fase de compactação, o líquido, que é pressurizado por uma bomba hidráulica, deforma o molde e transmite uniformemente essa pressão. Uma vez completo o ciclo de compactação, né, à medida que é reduzida a pressão do líquido, eu vou ter essa expansão do molde e da peça, para poder facilitar a remoção. E é aquela coisa que a gente já comentou antes, que naturalmente acontece. Ainda que qualquer fluido incompressível possa ser aplicado, o mais comum é a água, né? O molde flexível é um elastômero ou um poliuretano, geralmente, o poliuretano. A flexibilidade e a espessura da parede são sempre cuidadosamente selecionadas, dependendo da minha necessidade. Em escala de laboratório, né, existem no mercado prensas capazes de alcançar pressões de 1.400 megapascal. Nas prensas industriais, não passa de 400 megapascal. A etapa mais crítica da operação é o enchimento do molde. As principais vantagens dessa técnica, né, a obtenção de peças com distribuição de compacidade homogênea, como a gente viu, grande versatilidade de formas, baixo custo do molde, só que a gente tem desvantagens também da pressão isostática, né? Que é a excessiva duração do ciclo de prensagem, na ordem de minutos ou mesmo centenas de minutos, e dificuldade de automatizar a operação e o elevado custo de mão de obra. Então, isso é uma coisa que ainda está crescendo e se desenvolvendo, certo? Então, eu falei da técnica do molde úmido, vamos falar do molde seco. Essa técnica foi desenvolvida para aumentar a velocidade de produção, justamente, que é o problema do molde úmido. Basicamente, em vez de submergir o molde num fluido, ele é feito com canais internos, né, onde faz circular o fluido pressurizado. A maior dificuldade, né, é o desenho do molde, que além de ser mecanicamente resistente, tem que ser capaz de distribuir de uma maneira uniforme a pressão, a massa, né. Em vez de obtido o desenho de construção do molde adequado, a operação pode ser automatizada em velocidades até 1.500 ciclos por hora. Então, eu posso automatizar quando eu uso o molde úmido, né? E eu não vou submergir ele no fluido, né? Eu vou fazer por canais internos. Então, assim, eu consigo ter mais agilidade no meu processo. Dando uma olhadinha, então, aqui no esquema da prensagem isostática, né? Aqui na figura 61 a gente pode ver a prensagem isostática, técnica do molde úmido, né? E as fases de operação. Então, preenchimento. Aqui o meu fluido vai pressurizar e aqui vai ser a descompressão e a extração. Quando eu trabalho com molde seco, né, eu vou ter o preenchimento, compactação e extração, tá? Sendo que aqui é diferente, né? O meu líquido, em vez de eu estar embebido no líquido, como é nesse caso, eu vou ter
canais aqui de líquido no meu material, tá? E assim eu consigo ter uma maior agilidade no método.